Olá pessoal, bem-vindos ao Roteiro 4. Nesta semana nós veremos o padrão de sistema SOA, que significa uma legenda para, ou melhor, uma abreviação para arquitetura orientada a serviços do inglês. Então, um breve roteiro do nosso estudo. Nós veremos uma breve motivação envolvendo o histórico do desenvolvimento de sistemas legados, que são aqueles sistemas que já estão em funcionamento em empresas, com as regras de negócio, de forma funcional. E como estas tecnologias antigas podem ser integradas por meio da arquitetura SOA. Então vamos ver alguns conceitos, as características, seus elementos principais e outros conceitos a respeito do que vem a ser o SOA. Então, iniciando um breve panorama da história, do papel do software no mundo. Bem, hoje o mundo gira em torno do software. Então, principalmente em termos empresariais, de grandes empresas, não há fronteiras como no mundo físico. Então, a própria internet proporciona de que empresas e clientes e consumidores e grandes indústrias, elas movimentem-se por negócios que são efetuados e transações por meio de softwares conectados pela internet. Então o software está em todo lugar, como essa representação aqui. Numa única imagem nós podemos ver softwares nos celulares, nos notebooks, nos iPads e nos sistemas diversos. Então, uma breve análise da indústria, segundo dados obtidos pela IBM, de cada 100 projetos de software, quase 30% são bem-sucedidos, apenas. 53% falham em entregar o prometido e 18% são cancelados. Então, vejam bem, menos de 50% são bem-sucedidos. Então, ainda os softwares não conseguem ser entregues da forma como são planejados. E, segundo esse dado de 2006, 80% das aplicações de empresas, dos sistemas, eram desenvolvidos em linguagem COBOL, uma linguagem dos anos 70, ainda antiga, o que mostra que muitas aplicações são legadas, ou seja, são sistemas que rodam perfeitamente, mas que não se adequaram às novas tecnologias. E segundo o órgão IDC, que investiga os dados de internet, o mercado do SOA na América Latina deve crescer de 71 milhões de dólares para 1 bilhão entre 2006 para 2011. Então, como ocorre o desenvolvimento e integração destas aplicações mais antigas? Então, o primeiro passo é a necessidade de um determinado negócio que uma empresa trabalha. Então, inicia-se a procura de documentações existentes para atender aquele negócio, verifica-se os dados, vamos supor um negócio de planos de saúde, de empresa que gerencia planos de saúde entre hospitais. Então há necessidade de importar os dados destes planos para cada paciente, cada cliente. Então analisa-se as mudanças necessárias no sistema antigo para se adequar a estes novos dados incorporados. Então verifica-se os impactos e é realizado um planejamento de mudanças. Depois são desenvolvidas rotinas, e outras ferramentas para realizar o transporte desses dados. E finalmente se verifica e valida manualmente estes resultados. Então basicamente este modelo antigo se assemelha bastante ao processo de desenhar e apagar. Desenhar e apagar. Então sempre novas implementações vão estar alterando diretamente o que já havia sido feito.
Então, normalmente, nós que já desenhamos um pouquinho ou tentamos, a gente verifica que cada pagão deixa um rastro. Então, não é tão legal. Da mesma forma, é na implantação de sistemas dessa forma. Então, existe algum mecanismo de desenvolvimento e integração de sistemas de modo mais bem organizado e flexível? Bem, as desvantagens desse processo antigo é a falta de processos, de padrões, processos que são mecanismos lógicos, né? Com sequência, organizados, planejamento, políticas, as políticas de arquitetura neste caso são mais limitadas, o foco do negócio torna-se sistemas específicos, né? E a infraestrutura é construída sem nenhum planejamento. Então, a nova abordagem que o SOA, ou seja, a arquitetura baseada em serviço, ela visa compor uma série de aplicações menores. Então, nós temos o sistema, uma aplicação tradicional, que ele pode ser subdividida em vários componentes, como pecinhas de um quebra-cabeça. E aí, esta aplicação final, ela vai ser o quebra-cabeça montado. E, à medida que novos requisitos, novas modificações no negócio surgirem, então, basta trocarmos as peças individuais sem que seja necessário reconstruir todo o quebra-cabeça. Então, combinando as peças, quais as exigências para atingir esse modelo de desenvolvimento? Primeiro, criar um processo, ou seja, criar uma técnica bem organizada, um planejamento bem organizado e que seja orientado ao negócio de uma empresa. O segundo ponto é a modernização dessa arquitetura. No caso, as aplicações antigas elas podem ser adequadas para uma arquitetura nova, como por exemplo o próprio SOA. E o terceiro ponto é uma revitalização gradual das interfaces, ou seja, gradualmente os serviços vão sendo adaptados para a realidade nova. Então, algumas questões: como integrar tecnologias diferentes, né? Tecnologias antigas como a linguagem COBOL com as novas tecnologias da web, o Python, o Java. Como realizar troca segura de informações entre diferentes empresas, usuários. Como fornecer e consumir esse serviço de forma bem estruturada e organizada. Então, a resposta: SOA, arquitetura orientada a serviços, que vai envolver 4 principais eixos. O primeiro são as pessoas, capacitando os gestores, os administradores das empresas. O segundo são justamente os processos, onde o objetivo é alinhar as tecnologias com o negócio, ou seja, usar os sistemas, a rede, a internet, os servidores, os serviços para promover o negócio da empresa. O terceiro ponto é a plataforma onde esses sistemas e a tecnologia irão rodar. Os servidores, os sistemas operacionais e, enfim, as práticas. Aplicar melhores práticas metodológicas. Então vamos ver de fato o que vem a ser a arquitetura orientada a serviços. Bem, o conceito: SOA diz respeito a um estilo de arquitetura de software onde as funcionalidades das aplicações são orientadas a serviços. Então, do ponto de vista do negócio, poderíamos dizer que o SOA é uma arquitetura para agilizar mudanças do negócio da empresa. Então, envolve o desenvolvimento de soluções e estratégias para aumentar o valor, o capital. E do ponto de vista tecnológico? Bem, o SOA nesse nível nada mais é do que uma coleção de serviços disponibilizados pelos sistemas
Então existe uma topologia de rede, ou seja, uma internet, uma intranet, que permite a troca de mensagens e possui algumas características, como um acoplamento fraco, os componentes de softwares podem ser reutilizados, enfim. E finalmente, para entendermos melhor, o SOA não é um sistema, não é um software, não é um framework, não é uma metodologia ou uma tecnologia. O SOA nada mais é do que um padrão, um modelo, um guia, um modo de se organizar, estruturar a parte tecnológica de uma empresa para que ela possa rodar orientada aos seus serviços. Então, o que vem a ser serviços? Serviços são os componentes de software construídos de modo a facilitar a vinculação entre outros componentes de sistema, garantindo assim maior agilidade para atender às mudanças novas e o reuso de serviço. Então, imaginemos aquele exemplo das peças de um quebra-cabeça. Então, o sistema, nesta ótica do SOA, é visto como uma coleção de peças menores que podem se juntar e para executar a sua função planejada. Então, o reuso desse serviço é justamente definir alguns componentes de modo que eles possam ser utilizados por mais de uma vez em diferentes contextos. Então, um grande exemplo de reuso é da empresa Verisson. Existia um serviço chamado GetCSR que permite unir 25 sistemas da empresa. Cada sistema desse é localizado em um data center diferente. Então, assim, por meio de um único serviço, estão integrados 25 sistemas. Este foi apenas um exemplo. Então, o SOA, ou melhor, os serviços dessas aplicações, eles são disponibilizados na internet pela web. Daí surge o nome serviços web, que são serviços pautados nos protocolos da web, de forma a permitir a comunicação entre aplicações novas e outras já existentes. Isso independente de tecnologia. Então, existe uma relação entre o SOA e o Web Service. O Web Service é uma tecnologia de comunicação entre esses sistemas, que permite que este padrão seja implantado nas empresas. Então, o SOA é uma arquitetura abrangente, com finalidade de criar aplicações em empresas. Já o Web Service são uma metodologia para conexão e comunicação. Então, finalmente, os Web Services são a melhor maneira que temos hoje de implantar o SOA. Então, alguns pontos a serem discutidos antes da sua adoção. O foco deve ser a geração de valor para o negócio. Outro ponto bastante importante de se mencionar é ter como exemplo experiências de outras empresas. Existem alguns possíveis erros naturais na sua implementação. O primeiro deles é subestimar a complexidade técnica de se utilizar deste padrão em empresas maiores. Então, outras possíveis falhas é aspectos de terceirização, pouca documentação, aspectos de governança, que envolve a gestão dos recursos de tecnologia da empresa. Mas existem dois pontos principais que muitas vezes são problemas para as empresas. O primeiro deles, ao usar o SOA, encontra o problema da segurança. Uma vez que o SOA ele deve ser implantado em sistemas de rede pela web, naturalmente eles acabam por serem vulneráveis muitas vezes à ação de hackers. Então, manter dados sigilosos da empresa acabam se tornando uma tarefa custosa. E o acesso em rede também
muitas vezes, se os dados, ou melhor, se a infraestrutura da rede não for adequada, os serviços podem estarem indisponíveis. Então existe uma série de princípios de design no SOA, em especial 8, que são princípios que visam nortear a implantação, ou melhor, a definição desse padrão no meio corporativo. Então, o primeiro são os contratos de serviços, que visam estipular como esses serviços devem ser definidos, respeitando-se normas e algumas regras. Em especial, estes contratos são definidos em esquemas bem definidos, esquemas XML. O segundo princípio é o que diz respeito ao acoplamento dos serviços, ou seja, os serviços disponibilizados pelo SOA não devem depender de tecnologias específicas ou de consumidores. O terceiro ponto é a abstração desse serviço. É importante que os consumidores não saibam, por exemplo, as tecnologias, aspectos mais internos do negócio. Isso por mecanismos de própria segurança e por objetivos de maior organização e estruturação do próprio padrão. O quarto princípio é a capacidade de reuso do serviço. Um serviço ele deve ser reutilizado tantas vezes quanto for necessário em diferentes contextos. O quinto ponto é a autonomia, ou seja, um serviço ele deve ser disponibilizado sobre diferentes plataformas de hardware e de software, como por exemplo sistemas operacionais, servidores, enfim. O sexto princípio é a independência de estado, ou seja, um serviço ele não deve estar atrelado a outro, não deve depender da conclusão de outro. Podemos imaginar um exemplo, um serviço que só pode ser executado após o pagamento, um pagamento online, por exemplo. Muitas vezes o usuário não tem tempo, não tem a paciência de permanecer esperando a finalização de outras tarefas. Esse é somente um exemplo. O sétimo princípio é a visibilidade do serviço. Bem, uma analogia seria quando estamos a andar num shopping, a tendência é que as lojas que estão mais visíveis, elas sejam mais frequentadas. Como nós poderíamos consumir determinado produto se nós não sabemos da sua existência? Este é o ponto da visibilidade no SOA. E, finalmente, a composição de serviços, que é justamente a ideia de que os serviços são unitários, individuais, mas que podem se compor como peças de um Lego para compor um serviço maior. Bem, este foi o padrão SOA. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, entrem em contato conosco. Um abraço.